Primeiro Colégio do Corpo de Bombeiros Militar, Rio de Janeiro. Projeto de Matemática. Aplicações de derivadas. Alunos: Felipe Soares Correia do Nascimento, Ketley Regina Gracioso Nunes Júlio, Rodrigo Carrilho da Silva. Terceiro ano do ensino médio. Turma 3001. Grupo 6. Professor Leonardo Valente. Objetivos: 1. Demonstrar as aplicações das derivadas em diversas áreas. 2. Efetuar cálculos envolvendo aplicações das derivadas nas diversas áreas. Introdução. Derivadas. A derivada é a taxa de variação de uma função y igual a fx em relação a x, dada pela relação ΔX sobre ΔY. Considerando uma função y igual a fx, a sua derivada no ponto x igual a x0 corresponde à tangente do ângulo formado pela intersecção entre a reta e a curva da função y igual a fx, isto é, o coeficiente angular da reta tangente à curva. O cálculo de derivadas pode ser feito de duas formas, utilizando a definição de derivada, que envolve um limite, que tende a uma indefinição, ou utilizando regras de derivação, cujo funcionamento é garantido pela análise matemática. A derivada é uma propriedade local da função, isto é, para um determinado valor de x. Por isso, não podemos envolver toda a função. Existem diversas notações para a derivada de uma função, porém, todas elas no final representam a mesma coisa. Abaixo, alguns exemplos com a forma com que devemos ler a notação. f' de x, derivada da função y em relação a x, derivada da função fx em relação a x e derivada de f em relação a x. Desenvolvimento. Aplicações das derivadas. As derivadas possuem diversas aplicações na matemática, física, geometria, economia, entre outros. O conceito inicial do cálculo de derivadas remete ao que chamamos de taxa de variação. Taxa de variação. Seja y igual a fx, a taxa média de variação de y com relação a x sobre o intervalo px é dada por a aplicação das derivadas na otimização. Quem sabe a mais difundida aplicação das derivadas no mundo acadêmico seja na otimização de problemas, onde utiliza-se as derivadas para obter a maximização ou minimização de um determinado fenômeno. Minimização do consumo de material, maximização do lucro em função das despesas, maximização da área em função do seu perímetro e otimização do tempo na produção industrial. Exemplos: um fazendeiro pretende em um terreno cercar uma área retangular para fazer um galinheiro. Quais são as dimensões do galinheiro que ofereça a maior área possível? A derivada é uma função decrescente com raiz de 35. Aplicação das derivadas na física. A.
A velocidade, que é a derivada do espaço em relação ao tempo. Onde v, velocidade, s, posição, t, tempo. B, a aceleração, que é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Onde a, aceleração, v, velocidade, t, tempo. Exemplos: Dada a função horária dos espaços de um móvel em unidades do SI, obtenha as funções horárias da velocidade escalar e da aceleração escalar nos casos. Aplicação das derivadas na biologia. Na biologia, pode-se fazer o uso das derivadas no estudo do crescimento populacional. O tamanho de uma certa população em um determinado instante é dado pelas taxas de natalidade e de mortalidade. As taxas relacionadas são duas ou mais quantidades variando simultaneamente entre si, logo, são derivadas. exemplos, Suponha que o comportamento de uma população P com inicialmente 100 indivíduos é descrita pela equação onde T representa o número de meses. Determine o tamanho desta população passado 40 meses. Quando é que a população alcançará 900 indivíduos? A equação é uma equação logística com K igual a 0,08, capacidade de suporte S igual a 1000 e população, o inicial P0, igual a 100. Assim, a solução geral é dada por Assim, o tamanho desta população passado 40 meses é dado por a população alcançará 900 indivíduos para ter tal que Assim, a população atinge 900 indivíduos aos 55 meses aproximadamente. Aplicação das derivadas na administração. As aplicações das derivadas na administração são fortemente ligadas à economia, pois na maior parte das vezes são problemas que envolvem a minimização de custos ou maximização de lucro. Na linguagem mais específica de administradores e economistas, o custo marginal, que é a variação do custo total de produção em função da quantidade unitária produzida, representado através da derivada do custo total pela quantidade produzida. Onde CM, custo marginal, CT, custo total e Q, quantidade produzida. exemplos, Uma empresa que produz latas de milho para fornecer para empresas que produzem óleo vegetal conseguiu levantar seus custos através da seguinte função. A empresa consegue explicar seu custo através dessa função. Agora, imagine que o gerente tem que tomar uma decisão administrativa estratégica. Ele tem que optar por produzir 100 latas por dia. Levando a função em milhar, ele tem que produzir 100.000 latas por mês. De repente, ele percebe que existe um certo caixa para produzir um pouco mais de 100 latas, caso ele queira. A questão é, o gerente quer saber o quanto uma unidade a mais, além daqueles que já existiam, irá acarretar em custo para a empresa.
Portanto, a preocupação do gerente era se quanto seria o incremento do custo de uma unidade a mais produzida, caso ele deixe de fazer 100 para fazer 101. Como se descobre isso? Basta pegar a função de custo marginal encontrada e fazer a substituição. Agora, iremos fazer com uma unidade a mais, 101. Sendo assim, no primeiro momento o custo marginal é de 300, mas após adicionar mais uma unidade, o custo marginal é de R$ 300,06. Portanto, quanto é o incremento de uma unidade? Resposta: o incremento de uma unidade a mais é de 6 centavos. Conclusão. Logo, com esse trabalho, conclui-se que o uso das derivadas nas diversas áreas do conhecimento é muito importante, pois auxilia a obtenção de pontos particulares em diversas funções, onde ocorrem os fenômenos procurados. E como descrito no trabalho, as derivadas auxiliam na simplificação de equações complexas, facilitando assim que o trabalhador ou aluno que faz a utilização dela chegue no seu resultado com mais êxito. Portanto, é muito importante destacar que sua utilização é diversa na área da engenharia, pois essa ferramenta serve para diversas outras disciplinas. Seu uso vai de otimização de funções de custo até distribuição. E não apenas na engenharia, mas também em outras áreas da ciência, tais como física, biologia, administração, entre outros. Obrigado.